Olá, irmãos amigos. Estamos aqui debaixo das infinitas misericórdias do Senhor, sempre gratos a Ele pela oportunidade de poder falar do Deus da palavra, desta palavra perfeita, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que essas mensagens estejam te alcançando e também abençoando sua vida e sua família. Se você puder nos ajudar inscrevendo no canal, a plataforma joga as mensagens para frente, então mais pessoas vão ter a chance de assistir essas mensagens. Então, se você tem algum parente, tem um celular, pode ir lá e se inscrever, vai nos ajudar, tá bom? Mas não há fins lucrativos com esse trabalho, o único objetivo é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Se você puder dar o likezinho lá no joinha, também ajuda bastante. A plataforma entende que gostou do vídeo e eles vão jogando o vídeo para frente, mais pessoas vão vendo e vão assistindo e assim a palavra do Senhor vai sendo propagada. Ore por nós para que a gente continue na dependência de Deus, fazendo esse trabalho. Tem sido de um alcance maravilhoso. Estamos felizes pelo que Deus tem feito com essas gravações. Continuamos mandando uma mensagem por dia. Hoje nós queremos falar de algo que queriam apedrejar Jesus. Estamos tratando uma sequência do Eu Sou, e hoje nós vamos mencionar quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus não toleraram essa frase de Cristo. E nós veremos um pouco mais do porquê eles não toleraram. Vamos ler João capítulo 8, verso de número 58, que diz assim, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos tentar entender o que estava acontecendo aqui. Vamos ver o verso 51 para a gente conseguir compreender o contexto. Diz assim no versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nunca verá a morte. Verso 52. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Veja que eles não aceitavam aquilo que Jesus estava dizendo. E eles mencionam quem? Abraão. Eles mencionam quem? Os profetas. Eles buscam respostas no passado para não crer no presente, que era Cristo. Eles mencionam profecias para não crer no cumprimento da profecia, o nascimento do libertador, o cumprimento da profecia de Gênesis 3, verso 15. Então eles buscavam, eles não aceitavam aquele simples carpinteiro mencionar aquele que guardar a minha palavra nunca verá a morte. Eles não aceitavam isso. Verso 53. És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem te faz ser tu? Quem te faz ser tu? O pronome mosobículo aqui é enfático neste caso, fazendo um contraste, irmãos, com Abraão e os profetas. Quem te faz ser tu? Ele diz, Abraão morreu, os profetas. Tu chega agora e diz que Abraão, você é antes dele, você tem mais poder que ele. Quem é você? Qual seria o humano que teria coragem de dizer isso? Olha, você deve prestar bem atenção. Jesus ele não vai afirmar aqui que ele era mais velho que Abraão. Ele não disse que era mais velho. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou o verbo ser, o eu sou, que foi usado por Deus, era ele mesmo lá que nós mostramos, no termo hebraico, que lá está no futuro, que aqui se cumpriu agora, com a vinda de Cristo. Ele usou o termo para Deus. Uma pessoa, quantos anos antes Abraão
viveu antes de Cristo? 2000 anos antes de Cristo. Aí Jesus chega agora e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Já seria loucura. Isso só pela fé. Só que Jesus usou uma outra palavra. Ele diz: antes que Abraão existisse, ele não diz eu já existia. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Foi loucura para os judeus quando ele disse que era antes de Abraão. Só que agora ele não diz simplesmente que ele era antes de Abraão. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Isto era o topo máximo da blasfêmia. Ele se apresentou como Deus. Se apresentar como Deus era uma blasfêmia. Só que ele é Deus. Eu sou o que sou. Ele é Deus. Só ele poderia se apresentar como Deus. Só que o judeu entendeu a frase quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, ele está dizendo que ele é Deus? Ele é Deus. Ele é o sempiterno. Ele é o ilimitado. Ele é autoexistente. Ele é o nosso Salvador. Vamos ver o verso. Verso 54, verso 55 diz assim: Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Olhe, o que me glorifica é meu Pai, o qual vocês estão dizendo que é o vosso Deus. Olha que interessante. Verso 55. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Ninguém nunca viu a Deus, mas Jesus veio da presença do Pai. Aqui as três pessoas da Trindade, só Ele pode afirmar isso. Ele diz: vocês dizem que conheceis, e vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Ele estava dizendo: vocês estão dizendo que conhecem, vocês são mentirosos. Agora, se eu disser que eu não conheço, também vou estar mentindo. Porque eu conheço, eu sei, vocês não. Se você estivesse no lugar daqueles fariseus ali, o que você faria? Só pela fé. Você iria crer no Senhor Jesus Cristo. Sem fé, você não iria aceitar. Talvez você fizesse igual aqueles fariseus, pegassem pedras para apedrejar Jesus. Eles fizeram isso. Mas muitos creram, muitos aceitaram. É aquilo. Toma a tua decisão hoje. Se entrega a Jesus. Aceite a palavra do Mestre. Aceite o ensinamento perfeito do nosso Senhor. Fora isso, sem Cristo, você vai para o inferno. Veja ainda no versículo de número 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Quem é esse homem que está dizendo que Abraão queria ver o meu dia? Abraão morreu há 2000 anos atrás. Como pode Abraão ver esse dia? Jesus, naquelas poucas palavras, dava um nó na cabeça das pessoas. E hoje, se você não ler a Bíblia na dependência do Espírito Santo, dá um nó na cabeça. Mas se você ler na dependência do Espírito Santo, você compreende o livro sagrado. Você compreende o que Deus quer falar. Vamos ver aqui, ó. Vou ler novamente o verso de número 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. A palavra aqui, irmãos, dia, é usada para denotar tempo. Não é um dia de 24 horas, não, tá? Que está denotando tempo. Olha só que interessante. Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso de número 13, para entender o que estava dizendo sobre Abraão. Interessante esse texto. O texto aqui fala sobre Abraão, Sara, verso 13 diz assim, ó: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O texto vai continuar, ele diz, aguardando uma pátria melhor. Abraão sabia que essa terra aqui não é o final. Abraão sabia que a pátria celestial que o aguardava, pela fé,
o que eu almejo, a pátria celestial, estar com o Senhor nos céus. Você precisa compreender somente pela fé. Sem fé, não dá. Agora, olha que interessante. Gênesis, vamos ver que promessa era essa. Gênesis capítulo 12, verso 3. Gênesis 12, verso 3. Diz assim, ó. Só achar aqui. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 18, verso 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E nele serão benditas todas as nações da terra. Agora, olha que interessante, Gálatas capítulo 3, verso 16. Olha o que Paulo escreve, depois de Abraão, depois de Jesus, Gálatas capítulo 3, verso de número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. Olha o finalzinho do verso. E a tua descendência que é Cristo. Vou ler novamente o verso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. E a tua descendência que é Cristo. Deu para entender agora? Vamos voltar para João, capítulo 8, quando ele diz agora: Abraão exultou em ver o meu dia. Abraão, verso 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. A sua descendência, Abraão, que é Cristo. Em aos Hebreus 11, 13, ele diz: eles viram de longe, abraçando-as, crendo uma pátria celestial. A pessoa de Cristo eles viram de longe. Agora no versículo de número 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Eles duvidaram. Ainda não tem 50 anos e tu viste Abraão? Tu, tão jovens, como é que tu viu Abraão? Como é que tu teve Abraão? Tão um garoto ainda. Só pela fé. Sem fé é impossível. Só pela fé. Versículo de número 58. Disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou Deus. Eu sou o Criador de Abraão. Eu sou o libertador. Eu sou o único e grande e eterno. Eu sou. Não tem ninguém igual a mim. Eles não suportaram aquilo. Eles compreenderam aquilo era uma blasfêmia. E olha, eles pegaram em pedras, verso de número 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Quando eles viram aquela resposta de Jesus, eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele saiu. Mas sabe por onde ele saiu? Pelo meio deles. Vou passar pelo meio de vocês. Quero ver quem é que tem coragem de atirar a pedra. Vou passar aí. Ele passou, eles ficaram olhando. Lá no fundo, eles sabiam que era o cumprimento da profecia. Lá no fundo do teu coração, você sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, pelos seus pecados. Lá no fundo você sabe que precisa de Jesus. Às vezes o orgulho impede você tomar a decisão. O orgulho pode te levar para o inferno. Não permita. Se entrega a Jesus Cristo. Olha o finalzinho do verso 59. Vou ler por completo. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. E assim se retirou. Você vai deixar Jesus se retirar sem você tomar sua decisão?
Você, crente, vai deixar Jesus se retirar sem você se entregar à obra, se entregar a fazer algo nesta obra por esse Deus tão maravilhoso que fez tudo por nós? Qual a tua decisão? Toma uma decisão hoje. Ainda há tempo. Vamos orar. Deus, obrigado por mais esse dia, por mais esse momento. Toca nos corações, Deus, ajuda cada um a compreender a tua perfeita e poderosa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar as decisões certas enquanto há esperança. Abençoa todas estas vidas, Pai, e estas mensagens que possam alcançar o maior número possível de almas. Eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.